Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando me estão a ouvir. Então hoje quero falar aqui neste terceiro episódio da Psicologia de Bolso de um assunto que eu adoro falar. Aliás, este é um assunto que é muito comum nas minhas consultas. Eu até acho que a maior parte das pessoas que me procura consultas de psicologia comigo, vem muito à procura disto, vem muito à procura de saber relacionar-se com a ansiedade, saber o que fazer em relação à ansiedade, como diminuir a ansiedade e, de facto, até posso dizer que 90% das pessoas que me procuram vêm com problemas relacionados com a ansiedade, com o medo, e a ansiedade numa série de contextos. A ansiedade na relação com os outros, a ansiedade no dia-a-dia, a ansiedade na altura de dormir, a ansiedade na gestão do tempo, das tarefas, das responsabilidades, a ansiedade no core do dia-a-dia. Portanto, a ansiedade, no fundo, está presente numa variedade de contextos, de momentos, e todos nós temos ansiedade. Aliás, se não tivéssemos ansiedade, quando o despertador toca de manhã, quem é que se levantaria para ir trabalhar? No fundo, a ansiedade é um mecanismo que nos faz agir, que nos faz entrar aqui num modo de luta ou de fuga em relação às ameaças, às necessidades do nosso dia-a-dia. E então lá está, sem ansiedade, nós não sobreviveríamos neste mundo. A ansiedade é um mecanismo adaptativo, precisamos da ansiedade. Portanto, desengane-se aquele que chega aqui ao meu podcast e pensa, ok, deixa-me lá ver como é que eu posso eliminar da minha vida a ansiedade. Não conseguimos eliminar. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que podemos sim aprender a gerir a ansiedade. E é sobre isso que eu quero falar aqui um pouco. Este é um tema que me apaixona, a ansiedade, principalmente a ansiedade generalizada. Até porque há muitas pessoas que me procuram a dizer que têm sofrido ataques de pânico recentemente ou até há algum tempo, que têm ansiedade diariamente, que não conseguem descansar, não se conseguem sentir em paz, sentem o síndrome do pensamento acelerado, ou seja, montes de pensamentos e não conseguem gerir a sua própria mente, e andam constantemente sob tensão, sob stress. E às vezes não é só relacionado com o trabalho, mas a ansiedade surge por algum motivo. Há sempre algo que nos preocupa e nós podemos ver isso nos nossos dia-a-dia. Temos sempre tarefas, temos responsabilidades, temos uma série de solicitações e vivemos num mundo que nos ensina exatamente a funcionar dessa forma, sempre sob pressão, sempre sob tensão, sempre com alguma coisa à qual temos que dar resposta. Acordamos os nossos dias, todos os dias da nossa vida, já com o nosso telefone nas mãos, já a ver e-mails, já a ver mensagens, já a receber notificações de alguma coisa. Portanto, de facto, eu acho que com o evoluir da tecnologia, o evoluir da própria humanidade, temos sido confrontados cada vez com mais desafios. E os nossos desafios atualmente, diferentemente ou de forma diferente dos nossos antepassados, são desafios mais sociológicos, mais emocionais, não tanto físicos, de sobrevivência, no sentido de desafios de vida e de morte, como antigamente, quando nós ainda vivíamos em cavernas, quando nós tínhamos que caçar os nossos próprios alimentos, quando não sabíamos o que eram as tempestades, o que eram as estações, o que eram as doenças, e vivíamos sob a ameaça de vida ou de morte constantemente, com uma série de perigos relacionados também ao próprio abrigo, a encontrar abrigo suficiente para as nossas famílias. Mas, à medida que o tempo foi progredindo, que as civilizações foram avançando, de facto os desafios tornaram-se outros, tornaram-se o que os outros dizem, o que os outros pensam, se consigo ter sucesso ou não, se consigo ser bem-sucedido na vida ou não, se tenho aquilo que quero ou não, se tenho mulher, se tenho marido, se tenho namorado ou não, se consigo ter filhos ou não, se de facto algum dia vou conseguir ter filhos, no sentido de se vou ter algum parceiro ou parceira com quem ter esses filhos, bom, etc, etc. Nomeadamente os desafios da própria profissão, os desafios do próprio emprego, ter emprego. Hoje em dia os empregos são muito instáveis, o nosso mundo funciona de uma maneira que hoje o que temos por garantido amanhã já não temos.
Então é aí que entram as tais ameaças sociológicas, como eu costumo dizer, que é tudo isto. Será que vou encontrar um parceiro, uma parceira? Será que vou conseguir ter filhos? Será que vou ter trabalho amanhã? Será que vou receber no final do mês? Será que vou conseguir este trabalho? Será que vou conseguir ser bem-sucedido? Será que este é o trabalho certo para mim? Porque hoje em dia as pessoas vivem muito em busca do propósito, muito em busca da missão, muito em busca daquilo que as satisfaz. Antigamente, na geração dos nossos pais, ou mesmo antes, tínhamos uma vida mais ou menos predestinada, ou que já estava, de certa forma, prevista para nós, não é? Independentemente de onde nascêssemos, de que família nascêssemos, que oportunidades seriam as nossas, que estatuto social tinha a nossa família, e isso seriam as nossas oportunidades, definia as nossas oportunidades. Hoje em dia todos nós podemos fazer um pouco a diferença, podemos escolher vidas completamente diferentes daquelas que os nossos pais tiveram, podemos morar sozinhos, podemos escolher não ter parceiro ou parceira, não ter filhos, podemos escolher progredir na carreira, estudar a vida inteira, podemos escolher até pegar na mochila e viajar pelo mundo, podemos fazer uma série de coisas. Claro que, associado a isto, temos sempre também a pressão da nossa família, dos nossos amigos, companheiro ou companheira, as expectativas sociais sobre nós, que pesam imenso, que faz com que sintamos sempre que os outros esperam algo de nós que muitas vezes não conseguimos corresponder. E aqui entram as tais ameaças também, não só sociológicas, mas emocionais, as contradições, às vezes os conflitos que temos entre aquilo que nós queremos e aquilo que as outras pessoas querem. E não só as dificuldades também nos relacionamentos, a complexidade dos relacionamentos familiares, entre colegas, nos nossos relacionamentos íntimos, não é? Todos esses desafios. E ensinam-nos, aliás, desde a escola, a funcionarmos de uma determinada maneira, a termos determinados resultados, a correspondermos ao que os outros querem de nós. Eu até falei um pouco sobre isto no último episódio, relacionado com a autoestima. Mas bom, isto tudo para dizer que de facto a ansiedade é uma constante, faz parte dos nossos dias, faz parte do nosso dia-a-dia, da nossa vida. E sim, grande parte das pessoas que me procuram exatamente como é que eu posso encontrar mais paz interior. Procuram muito nestas questões, não é? Como é que eu posso estar mais em paz, como é que eu posso estar mais tranquila, sinto-me sempre em sobressalto, sinto-me sempre ansiosa, sempre com medo e nem sei bem do quê. E regressando aqui à questão da ansiedade generalizada que falava há pouco, muitas pessoas que me procuram identificam alguns momentos em que tiveram crises de ansiedade ou até ataques de pânico. E às vezes quando exploramos um pouco mais o que é a ansiedade, que sintomas é que produz, as pessoas percebem que afinal já sentiram ansiedade em muitas alturas da vida delas, ou até que sempre se sentiram ansiosas e nunca se aperceberam disso. Principalmente há muitas pessoas que têm questões de saúde, que têm sintomas que depois associam automaticamente a doenças graves. E normalmente quem tem níveis elevados de ansiedade costuma muitas vezes associar os sintomas que estão relacionados a esses altos níveis de ansiedade a problemas mais graves. Principalmente quem tem crises de ansiedade pela primeira vez ou um primeiro ataque de pânico, muitas vezes a primeira coisa que pensa é: oh meu Deus, vou morrer, ou vou enlouquecer, ou vou ter um ataque cardíaco, ou vou ter um AVC. Porque é tão... a sensação é tão intensa que de facto a pessoa sente que está a perder completamente o controle, fica ofegante, treme, sente frio ou sente calor, as mãos suadas, sente palpitações intensas, sente uma sensação de sufoco, um aperto no peito, pode até tremer, pode sentir a cabeça oca ou tontura, a sensação de desmaio, ou muitas vezes o que nós chamamos de sensações de irrealização ou despersonalização, em que a pessoa sente como se estivesse tudo muito longe, como se estivesse dentro da sua própria cabeça, uma sensação de não estar na realidade, ver tudo distante. Portanto, tudo isto podem ser sintomas de facto de uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. E na altura que as pessoas sentem isto, não sabendo nada sobre a ansiedade, nem se considerando sequer pessoas ansiosas, ou mesmo até considerando que não têm motivos para se sentirem ansiosas, muitas vezes as pessoas pensam nisto, pensam: algo muito errado se passa comigo, eu devo ter um problema muito grave de saúde para sentir tudo isto. E mesmo muitas vezes, até fazendo consultas de especialidade, consultas de rotina, análises, exames, muitas vezes estas pessoas não se conseguem convencer que isto poderá estar relacionado com a ansiedade.
porque acho que nós banalizamos muito a ansiedade, não é? Acho que é natural nos sentirmos ansiosos no corre-corre do dia a dia, na quantidade de tarefas que nós temos desde que acordamos até que nos deitamos, na quantidade de estímulos que temos à nossa volta e aos quais queremos acudir e dar resposta. Nem consideramos a ansiedade como algo que poderá, de facto, ser um problema e provocar sintomas físicos. E sim, a ansiedade produz todos esses sintomas, produz todas essas sensações. E quando nós podemos encarar essas sensações como algo que vem desta ansiedade, deste nome, não é? Só dar um nome acho que ajuda bastante. Portanto, nas minhas consultas costumo fazer muito isto, numa primeira consulta, falo acerca do que estou a falar aqui, o que é ansiedade, como é que se manifesta, tentar perceber momentos da vida da pessoa em que esta ansiedade mais elevada, mais intensa se manifestou, para de facto haver aqui uma psicoeducação sobre o que é a ansiedade e como é que ela nos afeta especificamente, não é? E muitas pessoas até me dizem que depois já à noite não conseguem descansar, a mente não para, andam o dia inteiro tensas ou tensos, têm imensas preocupações, então a ansiedade está sempre a escalar ou está sempre presente. E se nós vivemos em elevados níveis de ansiedade constantemente, obviamente chega uma altura que nós nem conseguimos mais estar relaxados, estamos constantemente em funcionamento, constantemente em alerta. Portanto, pessoas que normalmente têm ansiedade generalizada, e não precisam ter ansiedade generalizada, se bem que eu acho que, de facto, quase todos nós vivemos num estado de ansiedade generalizada, na verdade. Há quem não sinta isso, contudo, há sempre algo dentro de nós que está vigilante, que está alerta, que está atento. Mas principalmente quem sofre com ansiedade sente muito isto e tem muito uma atenção autofocada, autocentrada, ou seja, uma hipervigilância aos estímulos interiores, o coração bate mais, se sente isto, se sente aquilo, e então acaba depois por fazer os raciocínios emocionais, que é, se eu sinto isto é porque algo grave se passa, não é? Se eu estou a ter esta sensação de medo e nada se passa à minha volta, é porque se calhar algo dentro de mim está errado, se calhar há um problema de saúde, então pode até desenvolver-se aqui um quadro de hipocondria, não é? Portanto, esta hipervigilância, este foco ao que se passa dentro e atribuir sempre a qualquer sintoma a uma doença grave, pode depois despoletar aqui ainda mais ansiedade e a pessoa vive nesta tensão. Então, muitas vezes, quando as pessoas me procuram, já procuraram muitas outras técnicas, já foram ao médico, muitas delas até já experimentaram ansiolíticos ou não, muitas vezes foram até parar ao hospital com crises de ansiedade, ataques de pânico, pensando que era um ataque cardíaco ou um AVC, e de facto o nosso sistema de saúde não dá resposta a estas situações. Mandam as pessoas para casa com medicação e muitas vezes nem recomendam passar por um psicólogo, ou se recomendam, as pessoas na altura acham que não, que aquilo de facto é uma questão física e tem que se averiguar mais, fazer mais exames, e só depois às vezes de muitos anos de sofrerem de ansiedade e de sintomas relacionados com a ansiedade, e depois já terem tentado o reiki, tentado meditação, tentado isto ou aquilo, é que chegam ao psicólogo. É como se o psicólogo fosse a última tentativa de todas. Ok, não consigo mais, tenho que procurar ajuda. E isto, de facto, eu acho que tem que mudar. A concepção do que é um psicólogo. O psicólogo, de facto, está lá para perceber o que é que se passa com a pessoa, dar alguma informação e também ensinar estratégias para que a pessoa possa sair desse estado em que se encontra. Então, aqui neste caso, depois das pessoas já procurarem tudo isto, e sim, o Reiki é uma técnica altamente relaxante. Induz-nos a sentimentos de paz, tranquilidade. É uma sensação incrível fazer Reiki. Mas, de facto, o Reiki não vai resolver o que está na base da ansiedade, nem vai ensinar estratégias práticas. Tudo bem, podemos fazer Reiki e ficamos relaxados depois de fazer o Reiki. Mas é importante a pessoa também perceber de onde é que vem esta ansiedade, quando é que se manifesta, o que é que pode fazer rapidamente, sem ser uma sessão de Reiki, para poder tranquilizar-se. E muitas vezes as pessoas até me dizem: Paula, mas eu tentei a meditação, Paula, já tentei yoga, já tentei isto, já tentei aquilo. É verdade, e muitas pessoas têm dificuldade em fazer meditação sozinhas, mesmo que até vão a círculos, até vão a espaços, a sítios onde há alguém que faz meditações guiadas, a pessoa sente-se bem, ou há até quem não se identifique com essas meditações, com esses círculos meditativos, e até tento fazer em casa, mas é muito mais difícil fazer em casa, sozinhos, porque a nossa mente distrai-se facilmente, a nossa mente está constantemente a processar, a arranjar problemas, a processar informação, e então muitas vezes
quando chegam até mim, quando procuram as consultas de hipnoterapia, especificamente, porque sim, sem dúvida alguma, que a hipnose é uma das técnicas mais eficazes para fazer com que as pessoas aprendam a gerir a sua ansiedade e a tranquilizar também, até porque toda a hipnose é uma auto-hipnose. E pode saber um pouquinho mais sobre este tema, só chegou aqui hoje pela primeira vez e ouviu este podcast como o primeiro destes podcasts que eu já lancei. Procure lá a informação no primeiro episódio em que eu falo um bocadinho sobre a hipnose. Portanto, toda a hipnose é uma auto-hipnose e nós normalmente já estamos hipnotizados com os nossos pensamentos diariamente, as nossas preocupações diariamente. E nas consultas de hipnoterapia nós aprendemos a introduzir outro tipo de transe, que é um transe terapêutico, que é um transe de reforço positivo, de afirmações positivas, é um transe de relaxamento. E atenção, não precisamos de estar 10 minutos, meia hora de pernas cruzadas, com as mãos sobre os nossos joelhos em posição de lótus, a respirar, a esvaziar a mente, a não pensar em nada, até porque isso é extremamente difícil e requer uma prática, requer um treino diário de práticas de meditação específicas, de silêncio interior, não é? De pacificar a mente, ou mesmo técnicas de mindfulness. Portanto, na hipnose o que é que nós aprendemos? E aqui passo já um bocadinho também para as estratégias que eu ensino também nas minhas sessões e que pratico com as pessoas que me procuram com estas questões de ansiedade. No fundo, o que é que nós fazemos nas consultas? Como é que nós, hipnoterapeutas, ajudamos as pessoas a gerir a sua ansiedade, considerando, mais uma vez, que não a podemos eliminar. Gerir a ansiedade é perceber quando nós a temos e quando ela está a aumentar. Porque o que é que acontece na maior parte dos casos, das pessoas e de nós todos, do dia a dia? A nossa ansiedade vai aumentando, escalando e nós nada fazemos para parar. Vamos nos deitar e no outro dia acordamos e continuamos ocupadíssimos a fazer as nossas coisas, sempre em piloto automático, a dar resposta, a fazer isto, a fazer aquilo, com um monte de coisas nas nossas cabeças e não paramos, na verdade. Eu costumo dizer, se todos os dias nós tomamos o nosso duche, fazemos a nossa higiene, temos também e precisamos de introduzir estas práticas no nosso dia-a-dia, que é a nossa higiene emocional. E a higiene emocional passa muito por isto, por poder ter momentos em que nós paramos, nos tranquilizamos, respiramos um pouco e nos trazemos para o momento presente. Porque é isto que a ansiedade precisa. Que nós identifiquemos, sim, as nossas ameaças, mas que depois encontremos solução para cada uma delas e voltemos ao momento presente, porque a nossa mente está a projetar coisas do passado ou a projetar coisas do futuro e não estamos no presente. É aí que entra a ansiedade, não estamos no momento presente. E vocês perguntam-me, então como é que eu posso viver no momento presente? Aliás, é o único ponto onde nós existimos, é no momento presente. E não há nada mais presente do que o nosso corpo. Então, técnicas respiratórias são a fórmula número 1 para introduzir no seu dia-a-dia. Basta perceber que está nessa correria, que está nesse piloto automático, que está nessa ansiedade, nessa tensão e parar, inspirar e expirar. E às vezes nós até estamos parados, estamos sentados em frente ao computador, estamos no nosso carro a conduzir, estamos no nosso escritório a responder a e-mails, mas mesmo assim está lá a ansiedade porque a nossa mente está a fugir numa série de tempos, está a fugir para uma série de situações do presente, do passado, projeções no futuro, preocupações, acontecimentos passados, e então trazer-nos para o presente é fazer isto todas as vezes que sejam necessárias. Ou você identifica através do seu corpo quando está tenso, quando está tensa e sente às vezes os punhos apertados, os maxilares cerrados, os ombros a subir em direção às orelhas. São dos sintomas mais comuns da ansiedade. A contração na zona abdominal, na zona do estômago. Portanto, podemos perceber pistas físicas e aí respirar, inspirar e expirar naturalmente, não é forçar, porque às vezes os ansiosos fazem isto, parecem que estão sempre a encher balões e depois fazem grandes suspiros porque vivem a apneia a maior parte do tempo, quase como se esquecessem de respirar. E sei que provavelmente ao ouvirem isto, não sei se pela primeira vez, vão identificar de facto isto acontece comigo, porque sim, acontece connosco. Portanto, ou podemos identificar que estamos ansiosos através do corpo, ou também podemos identificar que estamos ansiosos através dos nossos pensamentos. Portanto, quando sentimos essa espiral de pensamentos, quando estamos a pensar numa série de coisas e quando essa série de coisas nos estão a deixar tensos, nós podemos, de facto, parar e perceber
que isto está a acontecer, que nós estamos ansiosos, que nós estamos tensos. Pelo circuito mental que temos, pela aceleração mental que temos, perceber que isso nos deixa tensos. Ou mesmo através de pistas emocionais, quando nós sentimos que de algum motivo estamos preocupados, apreensivos, que estamos agitados, que algo nos está a perturbar e não sabemos muito bem o quê, podemos exatamente olhar depois para os pensamentos, portanto, seja através das pistas físicas, emocionais ou mentais, vamos ter sempre que perceber mentalmente o que é que se está a passar connosco para nós estarmos assim. Há sempre pensamentos. E pronto, há pessoas que me dizem, Paula, mas eu não consigo identificar pensamentos. Se calhar também nunca pensou nisto, né? Que poderia estar a pensar algo que o estava a pôr ansioso ou ansiosa, que o estava a deixar ansioso ou ansiosa. Portanto, muitas vezes quando nos sentimos assim, é perceber o que é que está a acontecer nas nossas cabeças, o que é que de facto nos está a preocupar. E nós, na psicologia cognitivo-comportamental, que é a minha formação de base, a psicologia cognitivo-comportamental, percebemos como é que os pensamentos de facto nos influenciam. A forma como nós pensamos influencia a forma como nós nos sentimos. Se estivermos ali a processar memórias tristes, por exemplo, como é que nos vamos sentir? Nostálgicos, tristes, deprimidos? Se estivermos a pensar em coisas divertidas, alegres, projetos que temos, viagens que temos agendadas, encontros com os amigos, ficamos noutra energia, né? Ficamos alegres, ficamos bem dispostos. Por outro lado, se estamos a pensar que não somos capazes, que não somos merecedores, que temos dificuldades e se estivermos focados nas nossas faltas, nas carências, no que não existe na nossa vida ou que não temos e gostaríamos de ter, também ficamos deprimidos, não é? Ficamos com outro astral. Portanto, a preocupação é igual, estamos preocupados, às vezes até com coisas que nem percebemos que estamos preocupados. Isso de facto afeta-nos, isso de facto tem um impacto e faz com que nos sintamos agitados, tensos. Então há que ter muita consciência nisto, há que ter muita clareza e fazer muito este exercício de autoanálise, e estar presente, acima de tudo, estar presente e perceber de facto o que é que nos está a preocupar e tentar dar resposta a essa preocupação. Claro que nós, nas consultas de hipnose, ensinamos estratégias, olhamos para a pessoa, para esses pensamentos, para essas crenças, para esses acontecimentos, para essas situações e tentamos dar solução a essas situações, tentamos encontrar ali em conjunto soluções e aprendemos a falar com a nossa própria ansiedade, a identificá-la é o mais importante. Portanto, eu estava a falar das pistas físicas, emocionais ou mentais. Portanto, quando nós identificamos de facto que estamos tensos, que estamos ansiosos, que estamos preocupados, depois há coisas práticas que podemos fazer. Esta questão da respiração, trazer-nos para o presente, identificar as questões que nos preocupam, encontrar a solução e continuar nas nossas tarefas. É diferente do que estarmos a correr constantemente das coisas, estar constantemente numa agitação, no frenetismo. E então, eu costumo usar até a escala de ansiedade, uma escala subjetiva de 0 a 10 e tentar perceber com a pessoa a que nível de ansiedade é que ela costuma funcionar diariamente ou em determinados momentos ou circunstâncias ou situações e ajudá-la a identificar quando é que essa ansiedade começa a subir e ensinar também estratégias práticas para reduzir. Portanto, é tornar consciente o que até ali esteve inconsciente. Portanto, de facto, a ansiedade atravessa todas as áreas da nossa vida. As crianças pequenas sentem ansiedade, os adultos, os séniores. Portanto, toda a gente experiencia ansiedade. Aliás, a ansiedade vem de um mecanismo ancestral que tem 3 respostas para as ameaças, que é a resposta do enfrentamento, do confronto, a resposta da fuga, do evitamento ou até a resposta do congelamento, ou seja, do freeze, do não conseguir responder, ou seja, ficamos completamente bloqueados. E se pensar em situações da sua vida ou situações em que, estando ansiosa ou algo ameaçou ou a ameaçou, teve que enfrentar essa situação, teve que dar as caras, teve que dizer algo, teve que fazer algo a respeito. E também, provavelmente, já houve situações na sua vida em que evitou uma situação porque ela para si era ameaçadora, não é? Evitou fugir da situação, da pessoa, do confronto. E muitas vezes houve situações, de certeza, em que teve assim um embate e houve uma ameaça e congelou, que não conseguiu responder, não conseguiu fazer nada, que não conseguiu dar nenhuma resposta.
Portanto, isto são as três respostas que a ansiedade nos impele a dar